Mateus capítulo 24, verso 13 e 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 13 e 14. Meu Jesus, leva pra perto de ti, leva onde eu possa ouvir a tua voz, quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Peça ao Senhor por meu coração. Faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. E leva o que eu posso ouvir. Leva onde eu possa ouvir tua voz. E leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu possa ouvir tua voz. E leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos iniciar no verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 1, vamos até o verso 13. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Eu vou ficar principalmente com os versos 13 e 14. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Você pode dizer amém? Amado Senhor Jesus, estamos todos aqui reunidos para te louvar e te adorar. Obrigado pela liberdade que temos de estar aqui reunidos na tua casa, no teu nome. Muito obrigado pelo perdão dos pecados, muito obrigado pelo nosso nome escrito no livro da vida, muito obrigado pelos livramentos, pela bênção, pela vida, pela paz. Muito obrigado por cada irmão que está sentado ao nosso lado agora nessas cadeiras, que o Senhor separou e escolheu para a salvação. Nós te louvamos e te adoramos, Pai. Nós já temos dito aqui o quanto te amamos, mas queremos nós agora ouvir a tua voz. Fala conosco pela tua palavra, Senhor Jesus. Que haja edificação, que haja consolação, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja salvação, que a tua bênção, a tua vida e a tua paz nos sejam comunicadas nesta noite especial por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo.
E todo aquele que crê no poder da oração, diga amém. Graças a Deus. Amados, esse é um texto muito conhecido, um texto bonito. Um dos textos mais lindos. Jesus está prestes a ser crucificado. Poucos dias depois, ele foi morto por mim e por você. Estando com seus discípulos apresentam a ele o templo. Era uma estrutura muito bonita, muito maravilhosa. E Jesus diz, olha, não se impressionem com tudo isso que vocês estão vendo, porque brevemente será destruído, não ficará pedra sobre pedra, e 70 anos depois, a predição do Senhor Jesus se cumpriu. O Império Romano, se eu não me engano, com o imperador Tito, invadiu Jerusalém, houve uma rebelião contra o Império Romano, e o templo foi totalmente destruído, até o alicerce, nada ficou de acordo com o dito do Senhor Jesus. E Jesus, então, começa a conversar com os discípulos, eles dizem, Senhor, que sinal haverá? E quando Jesus começa a falar aqui, ele fala do período imediatamente anterior à sua vinda, quando ele voltaria para estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Não vou entrar na questão escatológica hoje, o tempo não vai permitir, mas Jesus começa a falar justamente do período que eu entendo que estamos vivendo e que passaremos a viver. Jesus começa a falar do princípio de dores, do declínio da afeição natural, pais odiando filhos, filhos odiando pais, amigo odiando amigo. Deus começa a falar então de uma deterioração da família, de uma perseguição à sua igreja. Não por acaso hoje assistimos um vídeo que comprova isso. Ele começa a falar de um ambiente que não é propício, um ambiente difícil, um ambiente, muito complicado para a igreja. E o fato é que depois que ele diz tudo isso, certamente os discípulos ficaram talvez um pouco atônitos. Eu tenho para mim que na sensibilidade dele, no conhecimento que Jesus tem do ser humano, ele percebeu que talvez tudo aquilo que ele tinha falado tivesse deixado os discípulos um pouco preocupados, um pouco assustados, um pouco em suspense. E quando ele percebe, depois dele dar aquela predição que não era lá tão boa, uma predição um pouco difícil, um futuro que não era tão alegre quanto se podia supor, ele diz bem assim, olha, tranquilizem o coração de vocês. O cenário vai ser ruim, mas eu vou dar aqui a vocês hoje 3 absolutos. E se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, seriam os 3 absolutos de Jesus, os 3 absolutos vindo diretamente de Cristo. Uma coisa que é absoluta, amados, é uma coisa que não admite questionamento. Uma coisa que é absoluta não pode ser contrariada. Uma coisa que é absoluta é total, é independente, é estabelecida, não pode ser removida. E Jesus falou, olha, eu vou tranquilizar a alma de vocês aqui hoje. Eu não vou deixar vocês apavorados, eu não vou deixar vocês sem garantias. Um absoluto é uma garantia. E Jesus dá aqui nesse texto 3 garantias, nos versos 13 e nos versos 14. E ele joga muito limpo, por isso que eu gosto de Jesus. Porque Jesus, ele é honesto comigo e com você, em relação ao tipo de vida que ele nos chamou a viver. Jesus nunca mentiu para nós. Não há nenhuma garantia de que pelo simples fato de que nós servimos a Jesus, nós sairemos incólumes, sem marcas, sem cicatrizes dessa vida, irmão. Jesus não mentiu para mim e para você. Os discípulos dele, os apóstolos dele, nos ensinaram. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, está escrito, sabemos que todos aqueles, e também todos aqueles, que querem piamente viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Não pense que você vai servir a Jesus, sua vida será um mar de rosas. Isso é mentira, isso não existe em nenhum lugar das Escrituras. A Bíblia nos diz em João 16:33, um dos textos mais conhecidos da igreja, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago capítulo 1, verso 12, a Bíblia ainda chama de bem-aventurado aquele que é aprovado. A Bíblia diz, lá em Tiago capítulo 1 e no verso 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Há uma promessa aqui, e a Bíblia nos chama de bem-aventurados se somos provados, se passamos lutas, se passamos dificuldades, se somos perseguidos. 1 Pedro 5:10, Pedro nos diz bem assim, que na verdade, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. E olha a expressão, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Jesus não mentiu. Pedro diz aqui, depois de haverdes padecido um pouco, nós estaremos na eterna glória, estaremos com o Senhor. Há um período de padecimento, há um período de sofrimento. E olha, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Uma das chamadas mais lindas que existe é do apóstolo Paulo. Você concorda comigo? Atos capítulo 9.
quando ele estava no caminho, indo para Damasco, um resplendor de luz, uma luz mais forte que o sol do meio-dia, aparece, ofusca a sua vista, ele cai no chão. O Senhor Jesus fala diretamente com ele tem uma experiência mística, espiritual, sobrenatural com Jesus, que esse homem teve, esse homem Paulo, mas acontece que, naquele momento, ele fica cego. E ele está na casa dele, o Senhor fala com Ananias. Ananias, levanta-te, vai até a rua chamada direita, e ali entra na casa de Judas, que eis ali na casa de Judas tem um homem chamado Paulo, e ele ora, Saulo, ele ora, ele está orando, ele viu numa visão que um varão chamado Ananias orava por ele recuperava a visão. E a Bíblia diz que Ananias vai. A conversão de Paulo é extremamente milagrosa. Mas aí diz a palavra de Deus, que Deus quando chamou Paulo, Ananias resistiu, no verso 14. Ele fala bem assim, Senhor, eu tenho visto de muitos acerca deste homem. Quanto ele tem feito de mal e tem perseguido a tua igreja. E quantas pessoas ele tem encerrado nas prisões. E ele tem carta dos principais sacerdotes para encerrar na prisão aqui todos aqueles que confessam teu nome. Todos aqueles que te servem. Aí o Senhor fala para ele no verso 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. Olha só, que privilégio. Aos filhos de Israel, aos reis, e olha o verso 16. Tem gente que acha que vai para o ministério e vai ter muito glamour, né? Ah, eu quero ir para o ministério porque tem muito glamour. Eu vou para o ministério, vou ser chique, vou ser importante, vou ser rico, vou aparecer nas revistas, vou gravar CD, meu nome vai ficar, vou ser conhecido, todo mundo vai falar bem de mim, né? E Jesus chega para ele e fala bem assim, olha o verso 16, é para a gente pensar um pouquinho. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor do meu nome. Está pensando que ministério é brinquedo? Está pensando que ministério... E Paulo padeceu de tudo, padeceu dos de fora, padeceu dos de dentro. Todo tipo de traição e ataque aquele homem sofreu. E no primeiro dia que ele foi chamado, avisa ele, o Senhor Jesus fala com ele, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão, você quer servir a Jesus? Esteja preparado a pagar um preço. Você quer servir a Jesus? Esteja preparado a expor a sua vida por amor ao Evangelho. Você quer servir ao Senhor Jesus? Esteja preparado a não viver todos os dias como se fosse um passeio no parque, um dia de domingo. Esteja preparado a viver uma vida com dificuldades, com lutas, mas saiba que a sua vitória é nossa pelo sangue de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém? Glória a Deus? Aí Jesus, depois de tudo isso, essa explanação que eu fiz para vocês, Jesus, quando estava falando de um período negro da história que animar o povo, dizendo o seguinte, olha, eu vou dar 3 garantias. Eu vou dar 3 garantias. Ninguém aí tem que arrancar os cabelos. Ninguém tem que se desesperar. E talvez o grande problema de alguns crentes hoje aqui, que sejam muito apavorados, se desesperam demais, perdem a paciência cedo demais. Eu não sei se alguém viu aqui um vídeo no WhatsApp, de uma pessoa que posta uma meditação. Aí ela fala sobre paciência no WhatsApp. Porque nós temos que ter paciência. Porque nesse mundo difícil, temos que ter paciência. Daqui a pouco o filho dela fala bem assim, mãe! Ela fala, já vai, menino, estou gravando um vídeo aqui, filhinho. Chama a mãe gravar esse áudio aqui, esse vídeo, tá bom? Aí daqui a pouco ela continua querendo falar e o menino, mãe! Aí ela, menino, já falei, menino, que eu estou aqui gravando um áudio, deixa a mãe gravar, depois a gente fala. Aí daqui a pouco o cachorro passa, ela vai, sai cachorro da moléstia. E já fica bravo o cachorro, sai cachorro fedorento. E já xinga o cachorro, ela começa a perder a paciência que ela estava falando. Obrigado, porque eu estava quase perdendo a paciência com esse microfone. Deus abençoe. Né? Então o pastor me socorrer, eu vou perder a paciência. Graças a Deus. Mas ela começa a perder a paciência, e daqui a pouco o filho dela fala, mãe, menino da moléstia. Olha, ela começa a xingar um monte de coisa e perde a paciência. Ela estava acabando de falar de paciência, não é? Como é que é? Filho de um rato. Filho de um rato. Ela xinga o moleque de tudo quanto é nome, ela fica brava, rapaz. Mas ela estava falando de paciência. E quantos crentes têm perdido a paciência? O momento da vitória está próximo, o momento da virada está próximo. Permita eu ser sincero, não vou enganar você. Sabia que é possível você vir à igreja, viver uma vida inteira servindo a Jesus e ainda ir para o inferno? Há muitas pessoas que estão na igreja, infelizmente, vão para o inferno, estão perdendo o seu tempo. São religiosos, não são salvos, não são transformados. Tem malícia nas palavras, malícia no coração. Tem pessoas que não vivem, jogam xadrez. É sempre um movimento pensar para de alguma forma obter uma vantagem, prejudicar alguém, tomar aquilo que é de alguém. E quantas pessoas que receberam a promessa de Deus, a promessa está para se cumprir, e querem passar à frente de Deus.
Você acha que José estava muito animado com a promessa que Deus tinha feito para ele naquele sonho? O sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele, quando ele levantou-se naquela manhã, dentro de uma prisão egípcia? Você acha que José estava animado com aquela promessa? Você acha que ele levantou aquele dia e falou assim: aleluia, estou na prisão do Egito, falta isso aqui para eu governar, ó, falta isso aqui para a promessa de Deus se cumprir na minha vida? Não, quem sabe ele se levantou desanimado, quem sabe naquele dia, eu não sei, a Bíblia não conta, mas quem sabe ele se levantou e disse: Senhor, eu estou tão triste, Senhor, eu estou tão amargurado, Senhor, os meus amigos me traíram, os meus irmãos me venderam, Senhor, o Senhor sabe tudo que eu passei, eu era justo, eu não tinha feito nada errado, mas aqueles que deviam me amar e me proteger, foram os que me venderam, foram os que me traíram, foram os que me fizeram mal. Depois de tudo isso, Pai, eu fui acusado injustamente de cometer um crime que eu não cometi. Eu não sou um estuprador, Senhor, eu não sou um homem mau. E quem sabe aquele dia ele disse: Senhor, apressa o dia da minha vitória, da tua bênção sobre a minha vida, porque a angústia está carcomendo o meu coração. Mas eu te louvo, Senhor, eu te adoro. Eu estou imaginando aqui que talvez ele tenha feito essa oração. E aquele dia ele era apenas mais um preso no Egito. Mas José não tentou ajudar Deus. E no mesmo dia ele foi chamado. E no mesmo dia ele esteve na presença de Faraó. E no mesmo dia ele se tornou o governador do Egito. Deus não precisa mais do que 24 horas para mudar a sua história. Basta um dia para Deus mudar a sua vida, para Deus mudar a tua história. É mais do que suficiente. Você está preocupado porque os anos se passaram? Você está preocupado porque você se considera velho ou velha? Você está preocupado porque você acha que os melhores anos da sua vida se foram? Não, os melhores anos da sua vida estão reservados para o final, para a glória de Deus em nome de Jesus. A restituição de Deus, a bênção de Deus está preparada. E Jesus, para que nós não desanimássemos, ele deu esses 3 absolutos, essas 3 garantias. Primeira garantia que ele deu, para a gente correr, senão o tempo vai embora. Garantia de vitória. Olha o que ele fala, olha que texto bonito. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E me chama a atenção o texto, que ele não diz bem assim: os bem-sucedidos serão salvos. É assim que o texto diz? Quem for bem-sucedido, quem ganhar dinheiro, quem for importante, quem chamar atenção, esse vai ser salvo. É assim que está escrito? Não. Está escrito bem assim que os primeiros serão salvos? Não. Está escrito que os melhores serão salvos? Não. Está escrito que os santos serão salvos? Olha só. Mas todo aquele que for santo até o fim será salvo. É assim que está escrito, amados? É assim que está escrito. Todos aqueles que forem mais religiosos serão salvos. É assim que está escrito? Todos aqueles que são bonitos, cheirosos, as loiras serão salvas. É assim que está escrito, irmão? Ou só as morenas, as loiras estão fora? É assim? Eu não li isso na Bíblia. Sabe que o texto me anima tanto, que Jesus fala que quem perseverar até o fim será salvo. Ele diz bem assim: os que aguentarem até o fim, os que resistirem, os que insistirem, os que brigarem, os que lutarem, os que caminharem mais uma milha, os que não jogarem a toalha, eu vou honrar e eles serão salvos. Que coisa, eu vi esse texto aqui, eu já tinha lido tantas vezes, mas o Senhor me deu uma iluminação desse texto. Eu falei: mas Senhor, que coisa linda, basta aguentar até o fim. Basta completar o circuito, terminar a corrida, basta você terminar a tarefa. Deus não exige que você seja santão, porque de santão aí as igrejas estão cheias. De gente perfeita, gente melhor que os outros, gente que sabe mais que todo mundo, as igrejas estão lotadas. Mas Deus diz assim: não são esses que se salvarão. Os que se salvarão são os insistentes, os que têm garra, os que têm determinação. E olha que me chama a atenção. Sabia que você pode até escorregar, você pode tropeçar, você pode cair, mas se você se levanta sempre, você vai ser salvo. Eu vou repetir: você pode tropeçar, você pode escorregar, você pode cair de cara no chão, pode tomar um tombo enorme, mas se você se levantar e insistir, você será salvo, você completará a carreira, você vai ser bem sucedido. Um dos salmos que eu mais gosto, Salmo 37, do verso 23 até o verso 25. Olha que texto lindo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que você caia, ainda que você se esborrache, ainda que você tenha um fracasso, se levante e fique de pé, porque eu vou te salvar. Essa é a promessa do Pai. Efésios, vamos continuar, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13. Por isso que Paulo falou, aquele que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Se Jesus fez essa advertência, é porque é bem possível cair, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel a Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. A Bíblia nos diz no Salmo 20, é um dos que eu mais gosto. Salmo 20, verso 7, verso 8. Uns confiam em carros, outros em cavalos, que era o aparelho de guerra daquela época. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Uns encurvam-se e caem. Fim da história. Acabou a história dela. Ali eles ficam caídos, prostrados, desistem, jogam a toalha. Aí a Bíblia diz assim, mas nós nos levantamos. Quem levanta está em pé? Ou quem levanta está caído? Quem levanta está caído. Quem levanta está prostrado. Jesus pensa assim, tem dois tipos de pessoa. Uns encurvam-se e caem. Acabou a história. Ponto final. Outros põem uma vírgula aí. Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Não interessa se Satanás conseguiu te derrubar. Não interessa se você se sente derrotado ou derrotada pelo pecado. Não interessa se você acha que já fracassou. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor me colocou dentro da sua casa pela televisão, pela internet para dizer para você, não interessa o que aconteceu. Se levante, se coloque de pé, porque eu vou te salvar. A vitória vai ser sua em nome de Jesus. Sabe o que Deus quer? Gente que insista. Por isso que Paulo sabia que ele tinha que insistir. Romanos capítulo 7, verso 24, ele falou bem assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe quem está falando isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Ele diz bem assim, miserável homem que eu sou. Ele era um homem brilhante. Quem me livrará do corpo desta morte? E tem gente que é o contrário, né? Diz bem assim, fantástica mulher que eu sou. Incrível homem que eu sou. Quem pode ser igual a mim, tão crente? Tem gente que se pegasse aquele espelho lá da Branca de Neve, ia dizer bem assim, espelho, espelho meu, tem alguém mais crente do que eu? Ia ser bonito não, essa é a pergunta. Arrogante, mas Paulo fala bem assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele sabia quem o livrava. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É por isso que o mesmo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz bem assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e aqui esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus está dizendo, irmão, esquece o que você caiu, esquece o que você errou, lança no mar do esquecimento, levanta a tua cabeça e segue adiante, porque você será salvo. É a promessa de Jesus. 1 Timóteo 1,15, ele diz bem assim, olha, essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas sabe o que ele diz no final? 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 até o verso 8, ele diz bem assim, olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, ou seja, eu vou morrer. Mas ele diz bem assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele diz que ele não teve erro. Ele diz no texto, em algum momento, que ele não teve erro? Ele diz que ele não teve fracasso? Ele diz que ele nunca escorregou? Não, ele só fala bem assim, combati, acabei e guardei. Em nenhum momento ele fala que foi perfeito. Sabe o que eu fico lembrando? Paulo tinha todos os motivos para desistir. Eu vou falar de algumas pessoas aqui que tinham N motivos para desistir. Mas eu me lembro de um filme, não sei se vocês se lembram daquele filme Tropa de Elite. Alguém aqui assistiu Tropa de Elite? Pode levantar a mão, muita gente levantou. Não é pecado não, irmão, vou excluir ninguém. Também assisti. E tinha uma cena daquele filme lá, que quando o pessoal estava em treinamento, que o Capitão Nascimento lá, né, pegava os camaradas, dava tapa no rosto e tudo mais, e ele falava o quê? Pede para sair. Pede para sair. Ele queria fazer as pessoas desistirem durante o treinamento, porque ele entendia que aqueles que desistissem não estavam preparados para ingressar nas fileiras do BOP, que é o comando especial lá do Rio de Janeiro. E sabe que, às vezes, na vida da gente, tem os capitães Nascimento, que direto vem bater no rosto da gente, dizendo bem assim, pede para sair.
Ah, quantas vezes, meu, eu já levei no rosto e alguém diz bem assim, pede para sair. Quantas vezes alguém que você menos espera te esbofeteia, te afronta e diz, pede para sair, joga a toalha, desiste, larga a mão desse negócio, para com isso, mas cada vez que alguém me bate, que alguém te bate, que alguém te afronta, dizendo, pedindo para sair, você tem que dizer, eu vou ficar até o fim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu não vou sair. Satanás está ouvindo essa mensagem aqui hoje, eu não vou pedir para sair. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Se incomode quem se incomodar. Pode se incomodar com a minha vida o quanto quiser. Eu vou até o fim. E quando a última trombeta tocar, você pode colocar uma âncora grudada no meu pé, que eu vou levar a âncora comigo, mas eu vou subir em nome de Jesus. Pode ter certeza disso. Eu não peço para sair. E sabe que teve um monte de gente na Bíblia que pediram para sair? Vamos falar de Ruth. Ruth, capítulo 1, verso 15 até o verso 18. Você quer ler comigo? Ruth. Capítulo 1, Josué, Juiz, Ruth. Fácil de achar. Capítulo 1, verso 15 ao 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Pelo que diz, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, Noemi que está falando, e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Diz, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. A situação estava difícil para Ruth. E sabe o que a sogra dela, Noemi, fala? Ó, desiste. Faz igual órfã. Ela voltou para os seus deuses, voltou para o seu povo, desistiu, pediu para sair. Faz você igual. Desista, peça para sair. Sabe o que ela falou? Eu não vou desistir. Se tiver que morrer, eu morro. Se tiver que passar frio, eu passo. Onde você comer, eu como. Onde você dormir, eu durmo. E sabe o que aconteceu com Ruth? Ela voltou para Israel num período de fome e de miséria. Deus honrou a vida dela. Ela se casou com um homem abençoado e ela deu à luz a Obed. Obed deu à luz Jessé. Jessé deu à luz Davi. Sabe o que ela é, essa Ruth? Estrangeira, insignificante, que todo mundo diz bem assim, desista, mulher, você não é religiosa, aqui não é a tua praia, você não foi chamada para ser uma mulher de Deus, e ela mesmo assim insistiu, ela é ascendente do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela só foi avó de Davi, só, bisavó de Davi, só. E quando Jesus é chamado, como é que ele é chamado? Jesus, filho de Davi. Se você chamar Jesus, bisneto de Ruth, está certo. Porque ele era. Essa mulher que não desistiu, veio a dar à luz aos homens que trouxeram à existência o Senhor Jesus Cristo. Você vai desistir agora? Deus tem uma coisa grande para fazer na sua vida. Assim como Ruth fez uma coisa grande, havendo pouca perspectiva. Nesta noite, com os olhos abertos, eu profetizo sobre a tua vida. Deus não tem coisa pequena para você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Não desista agora. Insista. Vá para cima. Porque se você não desistir, se você não parar, Deus te usará para coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 33:3. Clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Se você tiver fé, repita comigo. Eu creio. Pela palavra de Deus, que coisas grandes estão reservadas para a minha vida. Se Jesus merece, dê uma salva de palmas a Ele, glorifique o nome dEle, adore. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho em Jó. Jó foi tão triste, porque quando as pessoas de fora pedem para a gente sair, já dói. Agora, quando as pessoas de dentro pedem para a gente sair... Capítulo 2 de Jó, verso 9, verso 10, a mulher dele se aproxima dele e fala bem assim, ainda retens a tua sinceridade, Jó? Você é bobo, rapaz. Faz o seguinte, pede para sair. Amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que ele responde para ela no verso 10? Como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem do Senhor, não receberíamos o mal? Diz a Bíblia que em tudo isso Jó não pecou com a sua língua. Jó não pecou com a sua boca. Jó não falou nenhuma bobagem. Eu quero tranquilizar a tua alma. Sabe qual foi o grande problema de Jó? Ele perdeu tudo que tinha. Jó perdeu 10 filhos. A gente critica a mulher dele, também tem que ter paciência com ela. Porque não é fácil perder 10 filhos.
ela perdeu, primeiro começou perdendo as propriedades. Ela perdeu o Visa, perdeu o Mastercard. Para a mulher já é uma grande coisa. Tô brincando, gente. Ela perdeu tudo aquilo que ela tinha, mas não é fácil uma perda financeira. É muito complicado. Abate qualquer um. Aquela mulher perdeu tudo que tinha. Era uma mulher que vivia a pão de ló e agora estava na miséria. Não bastasse isso, ela perde 10 filhos. Você acha que é pouco? 10 filhos. Não bastasse isso, ela perde a saúde do marido. O desespero foi total. Aquela mulher estava se sentindo só. Mas ela fala uma grande bobagem. Mas Jó não embarca no desespero daquela mulher. Jó não embarca na loucura daquela mulher. Sabe o que ele faz? Parece que eu estou vendo Jó, né? Jó capítulo 19, versos 25 a 27, é um dos textos mais lindos, é um texto profético. Jó, antes da doutrina da ressurreição ser revelada, ele já tinha recebido a revelação da doutrina da ressurreição. Ele fala bem assim, em Jó capítulo 19, versos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, não é no começo, é no fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, eu verei a Deus. E os meus olhos, e não outros o verão. Vê-lo-ei por mim mesmo, assim como ele é. E os meus olhos, e não outros o verão. Por isso o meu coração se consome dentro de mim. Eu quero tranquilizar a tua alma. Não desista agora, não peça para sair agora. Porque Deus vai restituir tudo que você perdeu. Eu não vim brincar de crente aqui hoje, eu vim pregar uma palavra viva e eficaz que penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu quero tranquilizar a tua alma, você não tomou decisão errada. Tudo vai ser restituído nas tuas mãos em nome de Jesus. Eu não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas alguma pessoa precisa ouvir. Fique tranquila, você não tomou decisão errada. Tudo será restituído para a glória de Deus. Espere o momento de Deus. Espere. Só mais um pouquinho. Agora, para a gente terminar essa primeira parte aqui, amados, tem um camarada na Bíblia que eu tiro o chapéu para ele. Para mim é o cara que não desistia nunca. Era brasileiro. Brasileiro não desiste nunca, não é assim? Pensa num cara que não admitia derrota, que até o último instante da vida dele, ele tentava virar o jogo. Esse camarada está em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Jesus está crucificado. E ao lado dele tem 2 camaradas crucificados. Assassinos. Ladrões, homens da pior qualidade. Esses homens tinham vivido a vida que ninguém devia viver. Esse camarada estragou, os 2 estragaram as suas vidas. A vida deles foi um desperdício. Gastaram a vida no crime, gastaram a vida, quem sabe, na prostituição, gastaram a vida de forma profana, sem se envolver com as coisas de Deus. Escolheram o pior tipo de vida que alguém pode escolher. E aí no último momentinho, pensa bem, eles já estavam crucificados, já havia um prego vazando os 2 pulsos, já havia um prego para cada pulso, um prego transfixando os pés. Eles já estavam no finalzinho, acabou, game over. Qualquer um diria para eles bem assim, desiste, não há possibilidade de mudança, não há possibilidade de virada, não há possibilidade de nada, não há possibilidade de nada. Acabou para vocês. Aí um deles se desespera e fala bem assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós também. Começa a blasfemar. Mas esse aí que estava do lado, ele teve uma brilhante ideia. Talvez alguém tenha dito, Satanás tenha dito, pede para sair logo, que eu já estou te esperando aqui no inferno. Vem logo que eu já quero te abraçar. São poucos minutos e você vai experimentar a morte definitiva. Mas sabe o que ele faz naquele momento? Ele acha força de onde não tem, ele acha força para repreender o outro. Ele fala bem assim, tá louco? Tu não temes a Deus, nem agora, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam, mas esse aí nada fez. Irmãos, no último momento dele, ele troca de lado. Ele sai do pecado e vem para a graça. No último momento dele, ele deixa de ser um desviado e passa a ser um crente. No último momento da vida dele, ele ignorou Jesus. Quem sabe ele viu Jesus pregar, não estou dizendo que viu, mas quem sabe ele viu Jesus pregar, quem sabe ele viu Jesus multiplicar pães, quem sabe ele viu coisas extraordinárias, ou pelo menos ouviu coisas extraordinárias, que Jesus está muito famoso nessa altura do ministério dele. Quem sabe ele ouviu tudo isso e não se sensibilizou com Jesus. Mas no último minutinho, ele chega para Jesus, depois de fazer uma defesa de Jesus, ele fala bem assim, Senhor, presta atenção em mim agora. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse era guerreiro. Esse acreditava. Vamos colocar em português nos nossos dias? Falou assim, Jesus, qual a chance de o senhor arranjar uma vaga para mim?
Era isso que ele estava dizendo. Jesus, qual é a chance de eu conseguir uma vaguinha no teu projeto? Qual é a chance de eu conseguir uma vaguinha no teu reino? Qual é a chance de eu conseguir um esquema para eu poder entrar agora? Eu sei que está no finalzinho, eu sei que eu já fiz muita besteira, mas sei lá, será que o senhor não pode fazer alguma coisa por mim? Jesus olha para ele e a frase mais linda que ele escutou: filho, fica tranquilo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E sabe por que eu fico feliz? Porque naquele dia tinha um monte de líder religioso santarrão. Cuidado com gente santarrão. Cuidado, cuidado, cuidado. Tinha um monte de líder religioso santarrão, conhecia a Torá de A a Z, sumo sacerdote, nego importante, que todo mundo queria ouvir, todo mundo queria falar, todo mundo baixava a cabeça, e aqueles homens carimbaram o passaporte deles em definitivo para o inferno, porque crucificaram o autor da vida. Mas naquele dia eu fico pensando, se nós fôssemos para o paraíso naquele dia, eu fico pensando se algum outro discípulo morreu naquele dia. Se alguém mais aceitou Jesus, morreu naquele dia. Já pensou? Naquele dia, nas ruas do paraíso, tinha um criminoso, condenado, assassino, perigoso, cruel, que entendia mais da graça de Jesus do que todos os religiosos que tinham sido jogados no inferno. Já parou para pensar nisso? Se alguém foi para o paraíso, ia levar um susto. Mas esse camarada aqui, ele está aqui. E aquele homem que tinha estragado a sua vida, estava curtindo a vida no paraíso a partir daquele momento. Sabe por que Deus me mandou aqui hoje? Para dizer para você que você não estragou a sua vida, que Deus vai mudar o rumo da sua história. Você não estragou a sua vida. Sua vida não está estragada. Você ainda está respirando, está vivo, está bem, e o plano de Deus vai se concretizar na tua vida para a glória dele, em nome de Jesus. Quem não vai desistir aqui, diga glória a Deus, aleluia. Diga bem forte: eu não vou desistir. Não está fraco, diga: eu não vou desistir. Eu vou até o fim. E eu serei salvo. Oh, aplauda ao Senhor Jesus, glorifique a Ele, adore a Ele nesta noite. O segredo não é perfeitão, não é ser perfeitão. O segredo é ser insistente. O segredo é se agarrar com forças e dentes à salvação. Sabia que tem uma expressão que só tem em língua portuguesa? A expressão garra. Ah, fulano tem muita garra. Significa que ele se agarra às oportunidades, que ele é insistente. Nas outras línguas não tem essa expressão, só na língua portuguesa. Fulano tem garra. Pode procurar aí nas outras línguas, você não vai achar. Se você falar para alguém de outra língua que o fulano tem garra, ele fala: nossa, ele tem unhas grandes. Ninguém vai entender, só o brasileiro entende. Quando você diz que a pessoa tem garra, é que a pessoa não desiste. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Ô brasileirada, tenham garra. Se vocês aguentarem firme, no final eu vou salvar todos vocês em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aleluia, por isso? Segunda garantia, Mateus 24, verso 14, segundo absoluto: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Sabia que o meu sacerdócio, o seu sacerdócio, a nossa missão, é a única missão no mundo que tem garantia de realização? Segunda garantia, primeira garantia de vitória, nós vamos ser salvos. Segundo, garantia de realização. Você sabia que eu não tenho medo de pregar o evangelho, porque eu tenho certeza absoluta que vai dar certo? Porque Jesus vem assim, ó: este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Eu não estou jogando meu tempo fora aqui. Jesus vem assim: tranquilize aí, igreja. Fica todo mundo calmo, fica todo mundo sossegado, porque este meu evangelho vai chegar no mundo inteiro. Este meu evangelho terá sucesso em Osasco, este meu evangelho terá sucesso em Pindamonhangaba, este meu evangelho terá sucesso em São Paulo, terá sucesso no Brasil, terá sucesso na Europa, terá sucesso na África, terá sucesso no mundo inteiro, em todos os lugares. Este evangelho do reino será pregado. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus é tão tremendo, tão maravilhoso, que sabia que ele deu uma animada no pessoal? Jesus faz essa promessa aqui, e sabia que 53 dias depois ela se cumpre? Ô pastor, como é que é isso? 53 dias depois ela se cumpre. Jesus fala bem assim, ele faz essa promessa, lá no templo, Mateus 23, verso 14. Aí lá em Atos capítulo 1, quando ele reaparece, ele fala bem assim, ó: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele fala no verso 8, do capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu pergunto, naquela época tinha televisão? Hoje está mais fácil para nós, né? Nós vamos para a televisão, nós estamos na televisão, e aí sem número de pessoas pode nos ouvir sem nós nem sabermos. Mas naquela época não tinha. Como é que Jesus fez isso? Diz a palavra de Deus
que ele depois ainda fez outra comissão. Marcos 16, verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele tinha prometido aqui em Mateus 23, verso 14, que todo mundo, esse evangelho seria pregado do reino seria pregado em todo mundo. Mas pastor, Jesus cumpriu? Cumpriu, vou te mostrar. Que 53 dias depois ele cumpriu. Atos capítulo 2. Pode ler comigo? Atos capítulo 2. Verso 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando, olha o verso 5, judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Você pode dar glória a Deus, aleluia, por esse texto? 53 dias depois, pessoas de todo mundo ouviram o evangelho de Cristo sendo pregado em Jerusalém. Jesus cumpriu ou não cumpriu a promessa dele? E ele continua cumprindo nos nossos dias. Eu quero aqui tranquilizar a tua alma e a tua vida. Você será um agente de crescimento do reino de Deus. Esta igreja se propôs a anunciar o evangelho de Cristo. E não há barreira, não há obstáculo que vai nos impedir. Satanás pode tentar, escuta bem o que eu estou dizendo, Satanás pode tentar o quanto ele quiser. Os inimigos da fé, os inimigos do evangelho podem tentar o quanto eles quiserem, mas esta igreja não será fechada, os pregadores dessa igreja não serão calados, os adoradores dessa igreja não serão mortos. Esta igreja cumprirá a sua missão e ela será bem sucedida, porque as portas do inferno, meu irmão, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A vitória nossa, garantida pelo sangue de Jesus, já deu certo para a glória de Deus em nome de Jesus. É tão bom você estar no time que está ganhando, né? Você ter certeza que está no time que está ganhando. De vez em quando eu estou no futebol, que eu jogo futebolzinho uma vez por semana, de vez em quando eu estou lá, o meu time está perdendo, eu falo, Senhor, ou melhor esse time ou eu vou para o outro. Ninguém gosta de perder, né? A gente gosta de ganhar, né? A gente gosta de se dar bem. E na hora de escolher o time, todo mundo quer fazer uma panelinha, não? Mas fica tranquilo, Jesus já fez uma panelinha para a gente, viu? Os melhores já estão aqui na nave da igreja sendo abençoados em nome de Jesus. Os melhores já foram escolhidos. Não melhores porque são melhores. Melhores porque Ele nos fez melhores pela sua graça. Fica tranquilo. Não tem como dar errado. Quem prega o evangelho aqui? De alguma forma. Quem convida as pessoas para vir na igreja, anuncia o reino. Me ajuda aí, por gentileza. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, o que você faz já deu certo. Não tem como dar errado. Você sempre terá sucesso. Oh, isso tranquiliza a minha alma, não tranquiliza a tua, não? Nós teremos sucesso, o evangelho será pregado. Esses dias eu estava lá em Pindamonhangaba, e tem um rapaz que vai à igreja e ele tem dependência química, eu não vou dizer o nome dele por uma questão ética, mas ele tem dependência química, ele bebe, fuma, e ele se abriu comigo, eu conversando com ele várias vezes, ele indo à igreja, e todas as vezes que ele vai à igreja, às vezes até bem alcoolizado, um cheiro bem forte, ele vem conversar comigo, eu procuro conversar com ele, eu gosto de correr um pouquinho, eu estava correndo e me encontrei com ele tremendo pela manhã. Eu falei, ô fulano, como é que você está, rapaz? Está tremendo, o que foi suando? Ele falou, pastor, porque eu estou alguns dias sem beber e sem fumar. E ele tremia. A mão dele não parava, a síndrome de abstinência cada vez mais forte nele. E esses dias ele estava na igreja com um odor de álcool terrível. Terminou o culto, ele foi me abraçar, me abraçou, me beijou, me abracei com ele. Falei, nós vamos vencer isso aí junto, irmão, você vai sair dessa. Deus é na tua vida. Quando foi ontem no culto, ele estava lá na porta da igreja, a igreja lotada. Ele levantou a mão assim e ficou assim para mim. E ele levantou a mão e ficou assim. Enquanto eu não olhei para ele, fiz assim. Ele não parou. Terminou o culto, eu dei um abraço dele e falei, nós vamos vencer. Estava mamadinho, estava cheio de álcool. Mas eu tenho certeza absoluta que ele será liberto pelo sangue de Jesus. Eu não tenho medo, eu não tenho dúvida.
mas dia menos dia a dependência química será vencida. Ele será liberto. E eu estou profetizando aqui. Vocês vão ver ele lá no diaconato da igreja, que ele leva jeito para diácono. Depois eu conto para vocês quem é. Vou trazer ele aqui. Estou profetizando isso com toda tranquilidade. Sabe por quê? Porque não tem como o que eu faço dar errado. O que eu faço não é meu, o que eu faço é de Jesus. O que eu prego não é meu, o que eu prego é de Jesus. O que eu vivo não é meu, o que eu vivo é de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aleluia, por isso? Oh, coisa boa. Já estou terminando, né? Não importa o quanto você seja fraco, irmão, a obra vai ser feita. Não importa o quanto nós sejamos complicados e pequeninos, insignificantes, débeis, mas a obra de Deus vai ser feita, de um jeito ou de outro, para a glória dele. Você pode dizer amém? Terceira, e já estou terminando, é garantia de premiação. Primeira garantia é garantia de vitória. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Segundo, garantia de realização, de sucesso na pregação do evangelho. Isso aqui não dá errado. O que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. Isso aqui está dando certo há 2000 anos. Há 2000 anos estão lutando contra a igreja, e há 2000 anos ela tem vencido. Há 2000 anos estão querendo calar a boca daqueles que pregam o evangelho. E quantos mais eles matam, quanto mais eles derrubam, mais Jesus levanta e o nome dele é pregado e adorado. Isso aqui não tem como dar errado. E a terceira garantia, garantia de premiação. Você não está perdendo o seu tempo aqui, irmão. Vira para o lado, olha para o seu irmão. Bem sério para ele. Puxa alguém. Fala assim, irmão, relaxa. Você não está perdendo tempo aqui. Sabe qual é o grande problema? Tem gente que está fazendo um monte de coisa aí, está perdendo tempo. Quem se levanta contra a igreja, está perdendo tempo. Quem julga seu irmão, está perdendo tempo. Quem odeia, está perdendo tempo. Quem se coloca contra a igreja, está perdendo tempo. Mas quem peleja por Jesus e prega o evangelho, não perde tempo. Você não está perdendo tempo. Vai haver uma premiação. Aí Jesus fala aqui em Mateus 24:14. E então virá o fim. Fim. Agora, o que é fim? O que significa o fim para nós? O significado de fim de Jesus aqui, para mim e para você, é uma coisa. Para aqueles que não têm Jesus, é outra. A Bíblia diz que aqueles que morrerem sem Cristo, e não se iluda com essas teorias, essas doutrininhas, paz e amor, Jesusinho, paz e amor, que vai dar um jeitinho de levar todo mundo para o céu e tudo vai ficar de boa. Ele vai levar os esforçados, ele vai levar os que lutam, os que perseveram, os que não o deixam, os que não viram as costas para ele. Mas aqueles que viram as costas para ele, sem chance. Nessa vida tem pessoas felizes e infelizes, não é assim? Pessoas que vivem bem, pessoas que vivem mal. Pessoas que morrem honradas, pessoas que morrem desprezadas. Na vida eterna não será diferente. Tudo que você fizer nessa vida vai refletir na vida eterna. Não se iluda, porque Deus não vai dar um jeitinho brasileiro de colocar ninguém que não mereça ir para lá. Não vai rolar. Haverá um destino eterno. E o fim, quando se fala o fim, para quem está no mundo, aí dá desespero. Por isso que a Bíblia diz bem assim, 1 João capítulo 2, verso 15 até o verso 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E olha o verso 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Fim, para quem está sem Jesus, para quem não tem certeza de salvação, é o pior cenário que pode existir. Fim, para quem morre sem Jesus, é separação eterna de Deus. A Bíblia diz que ali no inferno haverá pranto e ranger de dentes. E me desculpe aqueles que têm pregado assim, eu não creio como esses pregadores modernos, que o inferno é uma alegoria. O inferno é só uma comparação. O inferno é só uma metáfora. Não, o inferno é um lugar físico, espiritualmente falando. Obviamente não nessa dimensão que nós conhecemos. O inferno é um lugar que aqueles que desprezam ao Senhor Jesus serão lançados. Eu sei que a minha pregação não é popular. Eu sei que a minha pregação não é politicamente correta. Eu sei que a minha pregação não é agradável para quem está ouvindo. Mas eu não inventei a Bíblia. Eu apenas sigo os seus ensinamentos. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Assim como o Arnaldo César Coelho diz que a regra é clara, a Bíblia é clara. Não tem como fugir. Impedimento é impedimento, pênalti é pênalti. Não tem conversa. Aqui na Bíblia também, pecado é pecado, salvação é salvação, condenação é condenação. São conceitos diferentes e valem para aqueles que fizerem por merecer. E o grande problema é que fim, para quem não tem Jesus, é desespero. Mas fim para nós é alívio.
Sabe o que a Bíblia diz? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Vai ser anunciada a volta dele. E eu fico pensando, mas eu posso viajar um pouquinho? Vocês deixam eu viajar um pouquinho? Eu gosto de viajar, né? Eu fico pensando que o que Jesus vai dizer, ou o Pai vai dizer, quando chegar a hora dele voltar? Já pensou nisso? Imagine o Pai no céu, Jesus no céu, e daqui a pouco chegou a hora dele voltar para buscar a igreja. Chegou a hora dele vir visível. Ele viveu como um carpinteiro, mas vai voltar como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele viveu como um cordeiro, mas vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele viveu para servir, mas vai voltar para reger as nações com vara de ferro. O perfil de Jesus que vai voltar, não se iluda. Não é esse Jesus da graça aqui, porque a porta da graça estará fechada quando ele se manifestar. Sem chance, não se iluda com o Jesus que você conhece hoje. O Jesus que você conhece hoje é o Jesus da paciência, é o Jesus da misericórdia, é o Jesus do amor, é o Jesus que tem toda a paciência para te levar para o céu. Quando ele voltar, o seu destino estará selado, decidido, determinado, e ele vai deixar de ser aquele que veio para servir, para ser aquele que veio para governar. E ele distribuirá a justiça. Não vai mais ter conversinha. E aí muitas pessoas vão desconhecer Jesus. Os que estiverem no trono branco, vão desconhecer Jesus, porque aqueles olhos dele, como chama de fogo, estarão implacáveis, prontos para fazer justiça, e não para exercer misericórdia, porque a misericórdia já foi exercida. E quantos desprezaram? Quantos desprezaram? Mas eu fico pensando, quando Jesus estiver pronto para voltar, eu fico vendo uma igreja sendo destruída por uma máquina pública. Eu fico vendo a igreja sendo atacada. Eu fico vendo nós sendo chamados de palhaços, que tem um livro de piada que é a Bíblia, que só fazem bobagens. Eu fico vendo nós sendo chamados de desgraçados, de fundamentalistas cristãos. Eu fico vendo a igreja sendo desprezada, atacada, desrespeitada, até por aqueles que estão dentro dela. E eu fico pensando numa palavra que Jesus vai dizer. Eu já estou pensando em várias, mas eu acho que Jesus vai dizer bem assim: chega. 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 Eu acho que quando ele se levantar, ele disser bem assim: chega. Todo mundo vai entender. Todos vão compreender. Sabe o que ele vai dizer? Chega de ver o meu povo sofrer. Chega de ver angústia. Chega de ver tristeza. Chega de ver doença. Chega de ver os ímpios dominarem. Chega de ver injustiça social. Chega de ver a minha igreja acuada e oprimida. Chega, chega, chega. Agora é hora de eu consertar tudo aquilo que está errado. E ele tem poder para consertar tudo que está errado. Aí eu fico pensando, eu fico apaixonado. Apocalipse 21. Abra sua Bíblia aí, eu vou ler. Quero que você leia também. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Olha o que ele vai fazer. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando Jesus disser chega, e ele vier nas nuvens de forma visível, todo olho o verá. Se nós já estivermos mortos, viremos com ele e teremos um corpo glorificado. Se estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com ele nos ares, nas nuvens estaremos sempre com ele. Quando ele vier, ele vai dizer para a igreja: podem ficar tranquilos, que eu vou botar tudo no lugar. Eu vou consertar tudo. Nada vai ser esquecido. Eu farei justiça e abençoarei os que me amam. Você está angustiado? Está angustiada? Eu também fico. Às vezes o peso de pregar o evangelho, irmão, não vou mentir para você não. O peso de pregar o evangelho é muito grande. O peso de servir a Jesus, você bem sabe, lá no seu trabalho, lá no seu casamento. Lá na sua vizinhança, nos seus negócios, que as oportunidades de ser desonesto aparecem. Quantas vezes você é tentado? O peso de servir a Jesus é muito grande. E às vezes, porque servimos a Jesus, nós somos vítimas de injustiça. Injustiça dos de dentro, injustiça dos de fora. Esquecimento, negligência. Quantos de nós temos sido negligenciados por um mundo que nos odeia?
Mas quando Jesus vier, e quando ele disser, estou viajando, né? Eu imagino que ele vai dizer, chega. Ah, fica tranquilo, irmão. Chega de angústia, chega de tristeza, chega de saudade, chega de dor, chega de pena, chega de injustiça. Chega, 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 chega. Ele vai colocar tudo no lugar. Tudo será consertado, as injustiças serão corrigidas. Um a um, ele vai realizar os desejos do nosso coração e vai abençoar a nossa alma. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé em nome de Jesus. Estou sentindo temor e tremor para entregar essa palavra aqui hoje. Eu quero tranquilizar a sua vida. Deus vai mudar a sua existência. Deus vai mudar a sua história. Ele vai começar a mudar nessa vida. E ele vai concluir a mudança quando ele voltar para buscar a igreja. Mas fique tranquilo. A mudança na sua vida será iniciada nos próximos dias. Eu estou profetizando com toda tranquilidade em nome de Jesus. Deus tem surpresas para a tua vida nos próximos dias. Coisas que ele vai fazer. Coisas que ele vai mudar. Quantos estão sentindo a presença de Deus aí? Eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Voltar para a casa do Pai. Reconciliar-se com Deus. Eu não sei. Onde é que está a primeira pessoa? Levante sua mão, eu quero orar por você. Com toda liberdade, toda tranquilidade. É o seu momento. Não perca essa oportunidade. Tem alguém para Jesus hoje? Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Quero abençoar a tua vida. Eu já digo que Deus separou para você reconciliar-se com Ele, para você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mude a sua história, porque a sua história ainda pode ser mudada. Você pode voltar, você pode insistir, você pode se levantar, você pode brigar e mudar completamente a história da sua vida, por enquanto. Quando a porta da salvação for lacrada, vai ser semelhante à porta da arca. Quando o anjo veio, lacrou a porta da arca, ninguém mais pôde se salvar. A arca simboliza a igreja de Cristo. Cristo, né? Com a sua igreja no seu corpo. Quando a porta da graça fechar-se, quando o Senhor Jesus vier e recolher a igreja, e formos viver a última semana profética de Daniel, últimos 7 anos da história desse mundo, fica complicado. Só com a sua vida você poderá conseguir a salvação, só morrendo. Hoje não. Hoje a vida de Jesus te garantiu a salvação. Não vou insistir porque as horas são muito avançadas. 5. Até agora a responsabilidade sobre a tua vida estava nos meus ombros e agora passa a não estar mais. 4. Aproveite e reconcilie-se com Deus. 3. 2. Amado Deus e Pai, estamos aqui na tua presença. Eu quero ministrar uma bênção sobre a tua igreja. Bênção de alegria, de paz, de consolação. Pai, nós cremos na tua palavra e nós cremos que nós temos garantia de vitória, que nós vamos perseverar até o fim e seremos salvos. Nós cremos que o que fazemos aqui já deu certo, é impossível que dê errado, porque tu estás na frente. Esse evangelho do reino será pregado em todo mundo e ninguém pode impedir essa verdade. Pai, nós cremos também que depois disso virá o fim. E o fim para nós é bênção. O fim para nós é alegria. O fim para nós é paz. O fim para nós é uma vida diferente, abençoada. São todas as coisas consertadas no lugar, todas as injustiças corrigidas. Nós te glorificamos porque nós ansiamos pelo fim. Não o fim que nós escolhemos, mas o fim que tu vais dar, o fim que tu escrevestes. O fim que é perfeito. Se você crê no poder da oração, diga amém. Se estás aqui